Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens sinceramente mais esquisitas dos evangelhos. É uma história bem curta, sabe? Envolve fome, uma árvore e uma maldição que vem do nada. Mas por trás de toda essa estranheza tem uma lição assim fundamental sobre a diferença entre o que a gente aparenta ser e o que a gente realmente é. Então, a pergunta que fica é essa, né? Por que Jesus amaldiçoaria uma árvore? A cena toda começa de um jeito bem trivial, lá no Evangelho de Mateus. Jesus está voltando para a cidade e bate aquela fome. E aí, na beira do caminho, ele vê uma figueira. Sabe, cheinha de folhas, toda verde, parecia a solução perfeita para o problema dele. E olha, a árvore era a própria imagem da saúde, da vitalidade. Aquelas folhas verdes, sabe, exuberantes, elas não só mostravam que a árvore estava viva, mas elas prometiam algo mais. Elas prometiam frutos. Era quase como um outdoor da natureza, dizendo, pode vir, que aqui tem o que você procura. Só que não tinha nada. Nada além de folhas. E aí a reação de Jesus é, no mínimo, chocante. Ele simplesmente amaldiçoou a árvore. E a Bíblia diz que ela secou na hora. Fica a pergunta, para que uma reação tão forte, tão extrema, por causa de uma simples árvore sem frutos? E a resposta é que, no fundo, a história nunca foi sobre a árvore. Aquela figueira, então, se torna um símbolo gigantesco. Jesus está usando ela como uma espécie de parábola viva, sabe? Para ensinar uma lição muito, muito forte sobre a diferença entre aparência e essência. E é essa metáfora que a gente vai desvendar agora. E aqui está o coração da metáfora. Pensem nas folhas como tudo aquilo que é externo, sabe? A aparência de ser uma pessoa religiosa, a performance, a hipocrisia, aquela falsa expectativa que a gente cria. E do outro lado a gente tem os frutos. Os frutos são a essência, o que está por dentro, uma vida que foi transformada de verdade, autenticidade, um arrependimento genuíno. A mensagem é direta, né? O que se busca não são as folhas, são os frutos. Não é sobre a performance da fé, mas sobre o resultado real dela. Não é sobre parecer uma pessoa de fé, mas sobre gerar algo concreto, algo verdadeiro. E olha que interessante, esse princípio não vale só para plantas, não. Na verdade, poucos dias antes desse episódio com a figueira, Jesus tinha visto um exemplo perfeito disso acontecer com pessoas. Pensem só. No domingo, quando Jesus entra em Jerusalém, tem uma multidão em festa. Todo mundo agitando ramos, agitando folhas, gritando Hosana, bendito o que vem. Era um barulho, uma celebração que parecia enorme, impressionante. Mas aí chega a sexta-feira e aquela mesmíssima multidão está gritando crucifica-o. O louvor deles era pura folha, sabe? Bonito por fora, vibrante, mas sem raiz nenhuma, sem fruto, sem substância de verdade. E essa ideia de usar folhas, de usar uma fachada para esconder um vazio, isso não é nada novo. Na verdade, é um tema que a gente vê atravessando toda a narrativa da Bíblia desde o comecinho. E tem um detalhe aqui que é a chave de tudo, um detalhe da própria biologia da figueira. Numa figueira, os frutos e as folhas nascem juntos, ou seja, se tem folha, é para ter fruto. A presença daquelas folhas todas era um sinal claro, uma promessa de que ali haveria figos. A árvore estava, na essência, fazendo uma propaganda enganosa. Isso faz a gente lembrar de outras histórias, né? Como a de Ananias e Safira, lá em Atos. Eles fingiram que estavam dando tudo, mas esconderam uma parte. Mantiveram a aparência, as folhas da devoção total, mas por trás tinha uma mentira. Eles estavam mais preocupados com o status, com a imagem, do que com a verdade. Queriam os aplausos da fachada, mas sem pagar o preço da autenticidade. E é até arrepiante pensar que a primeira tentativa de esconder uma falha, lá no comecinho de tudo, em Gênesis, foi feita com o quê? Com folhas. Literalmente folhas de figueira. Elas se tornaram ali o primeiro símbolo de se esconder da verdade, em vez de encarar a situação de frente. Tudo isso nos leva então para uma encruzilhada, uma decisão que precisa ser tomada. A escolha entre a aparência e a autenticidade. Porque no fim das contas, não dá para manter as duas coisas para sempre. E a imagem que se usa para isso é muito forte. Pensem num ramo. Existem dois destinos para ele. O ramo que dá fruto, o agricultor vai lá e poda. Dói com certeza, mas é para quê? Para que ele produza ainda mais. Agora aquele ramo que está ali só fazendo volume, só com folha, mas que não produz nada, esse é cortado e jogado fora. Uma coisa é a poda, que é para crescer. Outra coisa é o corte, que é para descarte. Então, o desafio que fica é esse. Ou se produz frutos, ou é preciso rasgar essas folhas.
É um convite para parar de sustentar uma fachada, para escolher ser de verdade, mesmo que isso signifique mostrar que, no momento, não tem fruto nenhum. É muito melhor ser uma árvore sem nada, mas honesta e pronta para crescer, do que uma árvore cheia de folhas de mentira. Tá, mas por onde se começa? Não é tentando fazer 1 milhão de coisas, nem criando uma nova performance. O ponto de partida é um único fruto. O primeiro, o mais importante de todos, que é a semente para todo o resto. Um coração que se arrepende de verdade. E assim, a gente termina com essa pergunta, que é bem forte e vai fundo. Uma pergunta para cada um de nós pensar. Olhando para a nossa própria vida, o que a gente encontra mais? A beleza das folhas, que impressiona? Ou o peso, a substância dos frutos? E aí, essa reflexão te fez pensar? Se sim, que tal ajudar a gente a levar essa mensagem para mais pessoas? Deixa sua curtida, comente o que achou, ative o sininho para não perder as próximas análises e, claro, compartilhe este conteúdo. A gente agradece demais a companhia.